capítulo 6, episódio 3. A saúde. As longas caminhadas diárias pela cidade foram outro fator que contribuiu com a saúde e a vida longa do franciscano. Até por volta dos 90 anos, era comum encontrar o Frei Policarpo caminhando pelas ruas de Pato Branco. O sangue era do tipo O negativo e o sacerdote foi doador regular. Cumpriu a rotina de doar sangue a cada 3 meses enquanto tinha condição física. Aos 75 anos, foi diagnosticado com câncer no intestino e precisou passar por um longo período de tratamento. Ele disse: "Fui para São Paulo para ser operado, onde tiraram um tumor maligno do intestino e do reto. Depois eu fui fazer o tratamento. Fiz radioterapia em Curitiba durante 25 dias seguidos e, em Pato Branco, fiz quimioterapia por 4 meses. Depois disso, eu só fazia os exames de rotina a cada 4 a 6 meses. E depois, ficou tudo perfeito. Foi meio ano bastante difícil. Cansativo o tratamento, né? Mas a gente tinha confiança, esperança de que ia se curar." O sacerdote procurava falar sobre as dificuldades que passou naquele período de forma reservada, com um olhar positivo. Mas, na verdade, o tratamento da doença não foi tão simples assim. Na quimioterapia, são usados medicamentos potentes para destruir, controlar ou inibir o crescimento das células doentes. Como os remédios são aplicados na veia ou por catéter, é preciso que o paciente vá até o hospital para as sessões. O tratamento pode causar queda de cabelos, diarreias, feridas na boca, náuseas e vômitos. Já na radioterapia, que ele fez em Curitiba, os efeitos colaterais são perda de apetite, cansaço e reações na pele, como queimaduras. Frei Policarpo não se queixava de tais sintomas. Marinês Bertani, que o acompanhou nas quimioterapias, disse que o sacerdote sempre foi resiliente. Ela contou: "Ele jamais reclamou, sequer questionava por que teria que passar por todo aquele sofrimento." Frei Délcio Lorenzetti, que o acompanhou nas sessões de radioterapia, me contou que ficava impressionado porque ele ia fazer o tratamento em Curitiba e aquilo queimava. E em vez de lamentar, ele ouvia confissões das pessoas que estavam lá durante as sessões. Ouvia de joelhos porque, em função da doença, ele não conseguia se sentar. Ele colocou a bolsa de colostomia depois da cirurgia e teve infecção, mas nunca se queixou. Nas quimioterapias aqui em Pato Branco, a gente via que outras pessoas passavam muito mal. Se ele passava mal, ele não falava, contou. No período do tratamento do câncer, o sacerdote continuou exercendo algumas funções na paróquia por vontade própria. Frei Nelson contou que Policarpo sempre foi muito discreto sobre o seu estado de saúde, que não se queixava. E Frei Nelson disse: "É difícil você encontrar o Frei Policarpo dizendo que está com alguma dor ou alguma doença, nem dor de cabeça. Nunca ouvi ele reclamar de alguma doença. A gente sabe que ele passou por uma cirurgia nos intestinos, mas ele passou por tudo aquilo com muita serenidade." E Frei Nelson pontuou que o confrade era bastante cuidadoso com a saúde, especialmente depois do câncer. "Ele volta e meia refaz seus exames e está muito bem. É um frade que discute pouco e fala pouco desse aspecto da saúde dele, mas a gente sabe que ele se cuida. Na época do câncer, compartilhava com alegria quando fazia os exames e estava tudo certo", lembrou Frei Nelson em 2010. Frei Policarpo foi resiliente diante dos problemas que enfrentou com sua saúde, e não foram poucos, nem simples. Aos cuidadores e médicos, o sacerdote não reclamava de qualquer tipo de desconforto ou dor. "A gente só sabia que ele não estava bem pelos resultados dos exames ou quando ele tinha alguma febre", contou o cuidador Cristiel Balbinotti. Foi assim que, certa vez, a equipe médica descobriu uma infecção urinária, como contou a médica Rosângela Schmidt. "Ele teve uma infecção urinária bem séria, que só descobrimos porque ele fez um quadro febril. Ele não reclamava. Fizemos um hemograma que acusou o problema. Como estava muito sério e poderia evoluir para uma infecção generalizada,
Nós o internamos e ele ficou 10 dias no hospital até curar. O fato é que o franciscano tinha um poder inexplicável de suportar a dor. Ou não demonstrava, ou simplesmente não sentia, arriscam dizer alguns profissionais que conviveram com ele. Ele batia as canelas, se machucava indo dar a bênção nas construções e não reclamava. Eu fazia os curativos e ele dizia que não doía nada, contou Dona Noêmia, cozinheira da fraternidade. A cardiologista Rosângela Schmidt, que monitorava a saúde do Frei Policarpo nos últimos anos, associou o que chamou de ausência de dor a algo sobrenatural. Ela disse: ele era uma pessoa muito tolerante, com as pessoas e com a própria dor. Eu nunca peguei um paciente como ele. Numa das internações, ele ficou com uma escara, uma ferida no tornozelo e calcanhar direito. Era muito, muito grande, um buraco no calcanhar dele, e ele não conseguia se apoiar. Por isso, ele teve que usar cadeira de rodas. Quando ele tentava andar, a ferida abria novamente. Em qualquer pessoa, aquilo dá uma dor imensa. A pessoa grita de dor. E ele não reclamava, não falava da dor, explicou a médica. A hipótese de que a ausência de dor estaria relacionada a algo espiritual, apontada pela médica, foi reforçada em um episódio de infarto que Frei Policarpo sofreu sem ter nenhum dos sintomas característicos da obstrução no coração. Nem ele, nem ninguém próximo suspeitou do que havia ocorrido. O problema só foi descoberto em um exame de rotina realizado em março de 2018, que apontou uma arritmia cardíaca. A alteração no coração possivelmente seria consequência de um infarto que ninguém, nem ele, soube dizer quando ou como teria ocorrido. A médica explicou que normalmente, pelo tipo de infarto que ele teve, o paciente sentiria falta de ar, dor de estômago ou uma dor forte no peito. Rosângela disse: pelo tamanho da área de infarto, dava para ver que a parede inferior do coração não estava funcionando. Era algo de uma proporção grande, numa área importante. Um caso desse pode levar à morte súbita do paciente. Mas ele não reclamou, nem da arritmia. Ele simplesmente não sabe quando infartou, porque não sentiu, destacou a cardiologista. A doutora Rosângela frisou ainda que nunca soube de um caso de infarto de tamanha extensão sem sintoma algum. E ela disse: insisti várias vezes com ele para saber se ele teve algum mal-estar. Um dia ele até me falou que talvez tivesse sonhado com algo semelhante, mas mesmo assim não lembrava de nada, nem de dor. Eu acho que deve ter sido um anjo que cuidou dele, algum milagre, principalmente pela total ausência de sintomas. Tinha um problema sério ali, e ele nunca sentiu nada, disse a médica. Na época da descoberta do problema no coração, Frei Policarpo recebeu a recomendação médica de fazer repouso. Mas quem conseguia segurar o sacerdote em casa? A cozinheira da fraternidade, Dona Noêmia, lembra em gargalhadas do que os dois aprontaram para driblar a fiscalização. E ela disse: na época que descobriram que ele quase infartou, ele tinha que ter cuidado, ficar fechado em casa. Ele não podia sair nem para atender lá na frente, na portaria. E a gente aprontava. Eu tinha a cozinha aqui embaixo porque a parte de cima estava em reforma. E como ele precisava fazer os negócios dele, ir no correio, e não podia sair pela secretaria porque iam ver, a gente combinava. Eu chamava um táxi e ele saía aqui por baixo escondido. Quando o táxi chegava de volta, eu pegava ele e entrava bem escondidinho. Ninguém sabia de nada, contou sorrindo. A médica Rosângela lembrou que era mesmo difícil controlar o sacerdote e que muitas vezes ele fugia para atender as pessoas que precisavam. Ela contou: a gente sabia que as bênçãos dele eram super necessárias, mas havia um certo abuso das pessoas que o procuravam, porque não entendiam a condição dele, explicou. Depois do infarto, Frei Policarpo começou a apresentar alguns episódios de tonturas. Passou a ter dificuldades de locomoção e precisou usar cadeira de rodas para evitar quedas. Foi então que, preocupada com o bem-estar do sacerdote, a coordenação da fraternidade decidiu contratar cuidadores para auxiliá-lo.
2 profissionais se revezavam nas tarefas durante o dia. O cuidador Cristiel Balbinotti contou como era a rotina diária nos últimos meses de vida. Ele precisava de auxílio com a higiene pessoal, no banho, de cuidados com a bolsinha de colostomia que ele usava, na higiene mesmo para dar um conforto maior para ele nesse sentido, que ele tinha dificuldade para cuidar. Eu também administrava a medicação dele nos horários corretos, explicou o cuidador. Cristiel disse: a saúde dele estava sempre muito controlada. A gente monitorava tudo. Ele tinha questões bem pontuais, tipo uma pequena infecção urinária, coisas assim. Mas sempre que aparecia algo, a gente já informava a médica que imediatamente entrava com medicação se fosse necessário. Mas a saúde dele era estável, não tinha nenhum tratamento por algo crônico. Tomava remédio para diabetes, que era controlada, do coração, para arritmia, da próstata e os polivitamínicos prescritos pela médica para manter a imunidade, explicou o cuidador. Em agosto de 2019, Frei Policarpo teve uma pneumonia séria e ficou 12 dias internado. O episódio assustou até mesmo quem estava acostumado a cuidar dele. Doutora Rosângela contou. Dessa vez ele ficou muito mal. Lembro bem da data porque achei que ele fosse morrer. Teve uma noite em que ele estava muito mal, estava delirante. Eu tinha estado com ele o dia todo. Quando eu já tinha saído do quarto dele para ir embora, a enfermeira me chamou dizendo que ele queria falar comigo. Aí ele começou a dizer que me abençoava, que abençoava minhas filhas. Eu tenho consciência de que ele estava delirante, mas ele me abençoou tantas vezes naquele delírio e foi tão forte que eu comecei a chorar. Tecnicamente, como médica, eu sei que ele estava em delírio, mas como ser humano, eu não sei até que ponto. Porque ele me perguntou: Rosângela, você vai continuar atendendo as pessoas do jeito que você me atendeu? Você promete? E realmente aquilo me emocionou muito. E eu falei com ele, apesar de estar em delírio e com febre, eu disse: Frei, pode ficar tranquilo, porque eu vou continuar atendendo as pessoas o máximo que eu puder dessa maneira, contou a médica. Naquela noite, a médica foi para casa angustiada porque acreditava que o Frei Policarpo poderia falecer antes dela voltar no dia seguinte. E ela disse: eu fiquei com o telefone do meu lado, esperando que ligassem do hospital dizendo que ele havia falecido. E no dia seguinte, ele havia melhorado. Eu fiquei muito feliz, lembrou. Bastante emocionada, a médica chora ao contar que procura cumprir com devoção a promessa que fez ao sacerdote, mesmo sabendo que foi durante um delírio do paciente. Ela disse: foi uma coisa tão pessoal dele para mim que eu achei estranho ser durante um delírio, onde a gente fala coisas desconexas. E em nenhum momento ele pediu para que eu cuidasse dele ou que não deixasse ele morrer. Ele pediu pelos outros e eu prometi. Para mim foi como uma renovação dos votos da medicina. É um compromisso de ajudar as pessoas que precisam, necessitadas, com empatia, que é uma coisa que está sendo muito esquecida na medicina, lamentou, entre lágrimas. Aos 94 anos, Frei Policarpo fazia sessões de fisioterapia na casa paroquial e dependia de apoio dos enfermeiros para breves caminhadas matinais. Usando cadeira de rodas, ainda fazia alguns atendimentos na secretaria da paróquia. A gente atende confissões, bênçãos e tudo o que é espécie de pedidos de orações, contou o franciscano em uma reportagem para a TV Sudoeste. Disse ainda que não se incomodava com os exercícios e com a fisioterapia. Reconhecia que era para melhorar sua condição física e afirmou que se sentia seguro com o atendimento. Nos últimos tempos de vida, o Frei passou a ser levado na cadeira de rodas para a secretaria da paróquia para conversar com as pessoas, mas com moderação. Era uma forma de mantê-lo ativo e fazendo algo que ele tanto gostava. Ficava por lá em torno de 2 horas pela manhã, mais 1 à tarde, e esse ritmo foi mantido até a chegada da pandemia de Covid-19, quando o contato dele com gente de fora da casa paroquial foi definitivamente suspenso.
A amiga Iraides Turcato contou que as últimas conversas com o sacerdote foram bastante breves e de longe, através das grades, quando o padre estava no Jardim da Matriz. Ela contou: muitas vezes eu fui conversar com ele no jardim quando o cuidador levava ele tomar sol. A gente não ficava muito conversando por causa da pandemia. Tinha que ter um certo cuidado, só falava de longe. Eu pedia se estava tudo bem, pedia uma bênção e era isso, contou. Iraides ressaltou que, apesar de estar isolado nos últimos dias de vida, Frei Policarpo parecia feliz. Ela falou: ele nunca demonstrou tristeza, ele sempre foi uma pessoa muito contente, faceira, feliz. Ele era tão santo que, mesmo na cadeira de rodas, ele não demonstrava tristeza. Deus dava essa alegria dentro dele, afirmou. Nos últimos meses de vida, em meio à pandemia de Covid-19 e com a saúde fragilizada, o franciscano estava praticamente recluso. Passava o dia na casa paroquial, longe da agitação das pessoas que sempre o procuravam na canônica em busca de bênçãos. Mas o isolamento não o impedia de manter-se atualizado e fortalecia ainda mais a sua rotina de orações. Uma das últimas reportagens produzidas pela TV Sudoeste com Frei Policarpo foi no aniversário de 96 anos do padre, em julho de 2019. Mostrou como estava sendo o dia a dia dele. O frade acordava cedo, como sempre. De cadeira de rodas, era levado para o café da manhã, na cozinha da fraternidade. A gravação foi realizada num domingo e então ele assistiu à missa pela televisão. Também gostava de ver os programas locais da TV Sudoeste. Ainda lia diariamente as notícias nos jornais e continuava interessado pelas publicações oficiais do governo. Apesar da mente à frente do seu tempo, Frei Policarpo contou certa vez que não aprendeu a mexer com as tecnologias dos computadores e dos smartphones. Por isso, as informações ainda chegavam até ele pelo rádio, pela televisão e pelos periódicos impressos. O último aniversário foi celebrado com um almoço especial, do qual participaram apenas pessoas bem próximas. Um churrasco entre os confrades, como ele gostava. No mesmo dia, também foi gravada uma edição especial do programa Sudoeste em Destaque, da TV Sudoeste, onde Frei Policarpo lembrou algumas histórias de vida e de empreendedorismo, com riqueza de detalhes e datas, como sempre. Finalizou a entrevista para o jornalista Ari Inácio de Lima com palavras de gratidão. Ele disse: quero agradecer a todos, de modo especial aos nossos confrades e todos aqueles que fazem parte das nossas comunicações, aos que realizam essas atividades maravilhosas. São trabalhos incansáveis, executados com toda coragem. Agradeço a Deus pelos meus 96 anos e a todos vocês que participam daquilo que nós iniciamos. Desejo que sejam sempre mais bem-sucedidos e continuem sempre firmes nas comunicações, desejando melhorar cada vez mais nossos sistemas para que sejamos evangelizadores de primeira categoria, ressaltou. A médica cardiologista Rosângela Schmidt fez a última visita ao sacerdote 4 dias antes do falecimento dele. Ela contou: ele já estava com pouca memória. As infecções que ele teve nos últimos tempos o deixaram bastante debilitado. Saber que o Frei Policarpo estava com a memória prejudicada era motivo de surpresa para todos que conviviam com ele e também de apreensão. As datas, os nomes e os números sempre estiveram na ponta da língua durante as conversas com ele. Quando eu fui vê-lo naquele dia, percebi que ele não estava tão mal quanto eu imaginava. Ele conversou comigo, perguntou se eu estava bem, falamos da cidade, do aeroporto, de política, lembrou a médica. A doutora Rosângela lembrou ainda que Frei Policarpo estava feliz, porque no domingo, dia 4, iria participar da missa de São Francisco de Assis com todos os confrades, e que contou a ela que iriam fazer um bolo de 70 metros, para comemorar os 70 anos de sacerdócio dele. Como era de costume, a visita da médica se encerrou com uma bênção, porém aquela foi mais longa do que o normal. Todos sabiam que as bênçãos e missas do franciscano sempre eram muito rápidas. E a médica contou emocionada:
Eu até brinquei com ele e falei que achava muito bom ele dar uma bênção longa naquele dia. Agradeci e fui embora. No dia em que Frei Policarpo faleceu, a médica estava em casa e não percebeu a chamada da paróquia no celular dela. E ela disse: "Foi a única vez que não atendi a uma chamada dos freis porque não ouvi. Eu acho que para mim foi até melhor não ter ido lá naquele momento em que o encontraram falecido, porque foi tudo muito triste. E ele partiu de maneira serena. Apesar de ser agitado, eu tinha essa certeza de que ele partiria de uma maneira pacífica, sem precisar de hospital. Não me surpreendeu, porque eu tinha essa intuição, e foi do jeito que ele merecia, no dia de São Francisco", finalizou. O cuidador Cristiel acredita que foi abençoado por ter tido o privilégio de conviver com Frei Policarpo. Ele contou: "Todo esse tempo em que eu estive ao lado dele foi uma bênção. Antes de eu ter contato com ele, eu imaginava que ele era chato, ranzinza. Quando fui destinado a auxiliar ele, pensei, vai ser um desafio muito grande, porque ele deve ser chato pra caramba. Mas ele era uma pessoa totalmente inversa ao que eu estava pensando. Sempre se deixou cuidar. Ele sempre dizia que a gente fazia o melhor para ele, então ele obedecia. A maior bênção foi poder conviver com ele, compartilhar as curiosidades dele. Ele lia o jornal todos os dias e passava para mim. Falava para eu ler porque queria que eu estivesse bem informado também. Ele era muito inteligente no que fazia e procurou estar informado e atento a tudo o que acontecia ao seu redor até o fim da sua vida", contou o cuidador. Cristiel acrescentou ainda que cada paciente atendido deixa um pouco dele na vida do cuidador e contou: "Frei Policarpo deixou o sinal da humildade, da partilha, de querer sempre ter empatia pelas pessoas. Esse cuidado que ele tinha comigo, sempre perguntava como eu estava. Ele só sossegava quando eu garantia que estava bem e que minha família também estava bem. Aí ele dizia: 'Muito bem, né?' Então, ele deixou o ensinamento de ser caridoso com as pessoas, se despojar das coisas materiais e em ajudar o próximo", finalizou emocionado.